Bom, gente, boa tarde. Na aula de hoje, né, essa aula maravilhosa, a gente vai ver mais um pouco sobre circuitos lógicos e algumas características associadas a como esses circuitos lógicos podem ser representados de maneira algébrica. Só que não vai ser aquela nossa álgebra tradicional, vai ser a álgebra de Boole, certo? Então, vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Imagina, isso vai acontecer fatalmente, a depender da linha de trabalho que vocês seguirem, isso pode acontecer, que é, o cara chega, ou você mesmo, busca um manual de um dado equipamento, e a informação que aparece para você é uma informação desse tipo. É o que nós chamamos de esquemático, né? Você tem aí, ó, um diagrama esquemático. Um diagrama esquemático de um dado circuito. E aí, ó, olha o tamanho do diagrama. Você olha esse negócio aqui desse jeito e você diz, caramba, e agora? Que negócio violento. Como é que eu descrevo o funcionamento desse circuito? Gente, só a título de curiosidade, algum de vocês, se você tivesse que chutar, que circuito era esse aqui? Algum de vocês chutaria alguma coisa aí? Eu tenho que tomar um gole no chão. E aí? Deu um chute aí, que circuito é esse? Vocês já viram o conteúdo associado a esse circuito. E aí? Cadê? Vou até olhar no chat. Não faz ideia? Vou dar uma dica preciosa. Prestem atenção aqui no conjunto de entradas. E preste atenção aqui no conjunto de saídas. O que é que a gente tem aqui na entrada? A gente tem aqui, ó, C0. Aí a gente tem A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4. Aí olha na saída, o que é que a gente tem? A gente tem aqui assim, ó, nessa saída, vou botar maior. 1, 2, 3. Gente, que símbolo é esse aqui? Somatória. Beleza. E a gente tem aqui o C4. Esse circuito aqui nada mais é do que um somador de 4 bits. Então, olha que legal. Se vocês observarem, isso que vocês estão vendo é a implementação daquilo que a gente já tinha estudado, que nada mais é do que a soma bit a bit de uma palavra de 4 bits. E ele não é um somador qualquer. Lembra que a gente viu que existem dois tipos de somador, o meio somador e o somador completo. O meio somador é uma caixinha, só relembrando, é uma caixinha que vai pegar A e B e vai produzir C e um carry out. Esse aqui é o meio somador. A gente tem um somador completo. O somador completo, ele vai pegar A, B e o carry in, somador completo, e ele vai produzir C e o carry out. A diferença do somador completo para o meio somador está simplesmente no fato do somador completo ter o carry in. O meio somador não tem o carry in. O meio somador é o que a gente usa na primeira coluna da soma. Por quê? Porque quando a gente tem aqui, né, ó,
dois conjuntos de bits, e a gente quer somar esses dois conjuntos de bits, produzir uma saída aqui, a gente vai ter aqui nessa primeira coluna só o conteúdo desses bits. Mas nessa segunda coluna, a gente vai ter o conteúdo dos bits mais o carry in que pode ser gerado dessa primeira coluna. Então, aqui, nessa primeira coluna aqui, ó, a gente pode utilizar um meio somador, enquanto que aqui a gente tem que utilizar um somador completo, certo? A gente pode fazer todo o circuito só com somador completo, ou a gente pode fazer um circuito com um meio somador e outros somadores completos. Se vocês observarem aqui, esse circuito aqui, ele já começa com um somador completo. Por que é que eu consigo afirmar que ele já começa com um somador completo? Porque se você observar aqui, ó, uma das entradas é C0. Então, ó, é o primeiro carry que a gente vai colocar aqui, o C0. Esse C0 que a gente está colocando aqui, no fim das contas, esse valor que a gente está colocando aqui, serve para uma... Assim, se a gente fosse montar esse circuito, a gente ia pegar esse aqui e ia ligar em 0. Ia ligar no terra. Simplesmente para que esse primeiro carry fosse zerado. Ah, professor, então para que o cara faz um circuito com esse C0 aqui, se a gente vai ter que ligar no 0 de todo jeito? Alguém tem ideia de para que é que o fabricante constrói, né? Assim, alguém tem ideia de um uso para esse carry quando o fabricante constrói o circuito assim de maneira bem genérica, colocando o carry disponível, o primeiro carry disponível? Alguma sugestão? E aí? Nada. Nada. Gente, sinal de vida. Ó, vou dar uma dica para vocês. Do jeito que está aqui, esse nosso somador, ele tem 1, 2, 3, 4 bits. Eu estou somando aqui, ó, 4 bits. A1, A2, A3, A4 com B1, B2, B3, B4. Certo? Mas e se eu quisesse somar 8 bits? O que é que eu poderia fazer? Bom, se eu tenho um circuito que soma 4, aqui, 4, 4, A, B, e ele tem um C0, ele produz um C, que também tem 4 bits, e produz um, vou botar aqui, esse C0 aqui, bom, eu vou vir aqui C4, do jeito que está lá. Esse meu circuito aqui é um somador completo. Esse circuito aqui é um somador completo, esse aqui. Somador completo. E ele é desse jeito. Para eu somar 4 bits, parece não fazer sentido ter esse C0. Porque no fim das contas eu vou colocar 0 aqui. Mas e se eu quisesse somar 8 bits? Se eu quisesse pegar, utilizando 2 circuitos desse aqui, somar 8 bits. Bom, simples. Era só pegar outro circuito desse mesminho aqui. Aí aqui eu ia ter 4 aqui também. A, B também, do mesmo jeito. Um C0 aqui do mesmo jeito. Um C4 aqui do mesmo jeito. E aqui um C com 4 linhas. O que é que eu precisaria fazer? Simplesmente pegar aqui, ó, essa saída e ligar aqui. Pronto. Se eu fizesse isso, eu ia ter uma estrutura que permite fazer a soma de 8 bits de uma vez. E aí, ó, é só somar o carry de saída daqui no carry de entrada. E por que é que eu consigo fazer isso? Porque quando o fabricante fez o projeto desse circuito, ele já deixou esse carry de entrada aqui. Se eu quisesse somar 12 bits, era só colocar novamente outro aqui, e assim por diante. 16 bits, era só colocar o outro, né? E assim por diante. Se eu quisesse somar 32 bits, era só repetir esse mesmo circuito, ligando o carry de um na entrada do outro.
Então, tipo, essa flexibilidade que o fabricante dá, quando ele faz uma coisa desse tipo, permite com que a gente possa utilizar o mesmo tipo de circuito em diferentes aplicações. A gente possa expandir essa aplicação, utilizando esse carry que ele deixou disponível aqui, esse carry de entrada que ele deixou disponível aqui. Porque o fabricante podia muito bem simplesmente ter colocado 0 aqui, né? E pronto. Não ter disponibilizado esse carry. Ele ter simplesmente ligado em 0 aqui. Certo? A gente vai fazer o projeto de um somador aqui, a gente vai ver como é que é, isso é um dos experimentozinhos que a gente vai brincar, certo? Bom, então, ó, imagina se você recebe um circuito daquele, né, um circuito desse tamanho aqui, e precisa descrever o funcionamento dele. Ou, outra coisa, se você recebe uma tabela, né, uma tabela da verdade, que é essa tabela aí, se você recebeu essa tabela da verdade aí, e você precisa descrever o funcionamento desse circuito, como é que você faz isso aí? Se vocês recebem, eita, recebi uma tabela da verdade. Como é que eu faço para montar um circuito a partir dessa tabela da verdade? Bom, existe uma série de passos, na verdade, de opções que você pode utilizar para implementar, para fazer, né, para chegar no que nós chamamos de expressão booleana de um circuito. A expressão booleana nada mais é do que a expressão matemática que vai representar aquele circuito, seja ele um diagrama elétrico ou seja ele uma tabela da verdade. Para obter essa expressão booleana, a gente normalmente divide o circuito em seus elementos básicos, que são as portas lógicas. Essas divisões que a gente faz vai gerar uma expressão ou vai gerar um termo que a gente vai adicionar a expressão total em cada um dos pontos do nosso circuito, em cada um dos pontos que a gente realizar essa divisão. Então, vamos para um exemplo aqui. Esse circuito aqui, ele possui 3 portas lógicas e 3 entradas. Então, tem aqui, ó, porta lógica 1, porta lógica 2, porta lógica 3, e ele tem 3 entradas, A, B e C. Qual é a expressão que a gente vai ter em S? A expressão booleana que vai representar esse circuito. Bom, normalmente a forma mais simples de se obter essa expressão é fazer isso aqui. Construir interconexões na saída de cada uma das portas lógicas e, a partir dessas interconexões, construir a expressão completa. Então, desculpe. Então, o que é que a gente vai ter em I, nessa primeira interconexão? Bom, em I, a gente vai ter o resultado dessa porta lógica. Que porta lógica é essa? É uma porta inversora. Então, em I, o que nós vamos ter é A barrado, dado que a entrada é A. Em 2, o que é que a gente vai ter em 2? Bom, 2 vai ser o resultado de um AND. Essa porta aqui é uma porta do tipo AND. E esse AND vai ser realizado entre I e B. Então, aqui, ó, em 2, a gente tem um AND de I com B. Só que quem é I? I é A barrado. Então, 2 nada mais é do que A barrado AND B. E em S? Bom, em S a gente tem o OU de 2 com C. Em S, a gente tem o OU de 2 com C. Essa porta é uma porta OU. Então, em S, a gente tem aqui 2 ou C. Só que 2 é quem? 2 é A barra AND B. Então, em S, a gente tem A barra AND B ou C. Então, a gente tem esse termo ou esse termo. Pronto. Essa é a expressão booleana que descreve esse circuito. A partir dessa expressão, a gente consegue tanto chegar nesse circuito, como a gente consegue chegar na tabela da verdade. A partir dessa expressão, a gente consegue chegar tanto no circuito como na tabela da verdade. Como é que a gente consegue chegar na tabela da verdade? Basta a gente atribuir os valores às nossas variáveis, e aí a gente constrói a tabela da verdade. Opa, tem um circuito aí um pouquinho mais complexo, né? Que circuito aqui, ó, que circuito é esse aqui, né? Circuito gigante. Do mesmo jeito, gente. A única coisa que muda é o trabalho associado.
Então, se vocês observarem, em cada uma das portas lógicas, a gente vai ter uma interconexão. E essas interconexões vão ser utilizadas até a gente chegar na última, né, na saída do circuito como um todo. A gente tem 3 entradas, a gente tem uma saída, a gente tem todas as interconexões para produzir a nossa saída. Então, em quem é 1? Bom, 1 nada mais é do que a barra. Aqui, ó, não está aparecendo, mas é isso aqui. Em 2, quem é 2? 2 aqui, ó, 2. 2 é o resultado do O exclusivo de B com C. Então, tá aqui. Em 3, 3 é o NOR de C com A, né? A ou C, o NOR. Em 4, 4 é I AND B. 4 é isso aqui, ó. É o resultado dessa porta AND, que é I AND B. E assim por diante. Vão sendo construídos, o circuito todo ele vai sendo construído até a gente obter a expressão final do circuito. E aí perceba, né? Aqui no final, ó o que é que a gente tem que tomar muito cuidado. O que é que a gente tem aqui na saída? Na saída a gente tem um NAND de 5 com 6. Tá aqui, ó. S é um NAND de 5 com 6. Quem é 5 e quem é 6? Bom, aqui, ó. 5 é isso aqui. E 6 é isso aqui tudo. A barra tem que pegar todo mundo, porque é um NAND disso aqui tudo, certo? Então, o negócio, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando o circuito vai ficando mais complexo, obviamente que a tabela, que a expressão booleana também vai ficando mais complexa. Ela vai ter que ser construída de uma maneira mais cuidadosa. Bom, para se obter o circuito lógico que executa a expressão booleana, o que é que a gente deve fazer? Perceba, a gente tinha o circuito e quis obter a expressão. Agora, o que é que a gente tem? A gente tem a expressão e quer chegar no circuito. O que é que a gente faz? Bom, a gente divide a expressão em partes, contendo apenas uma operação, como a expressão algébrica, né? Como a gente faz no algebrismo. A ordem é a mesma de uma expressão algébrica, iniciando dos parênteses e realizando primeiro o AND, né, que é a multiplicação, e depois a soma, que é o OR. Claro, né, que a gente já discutiu isso aí, né, a questão da diferença que a gente tem entre o que é multiplicação e o que é um AND, o que é soma e o que é um OR. Então, aqui, ó, imagine que a gente tenha essa expressão aqui, A AND B, ou A AND B ou C. Então, a gente vai lá, ó, pega o que tem dentro do parênteses e a gente isola, B ou C. Depois a gente pega o que está sendo operado em relação ao parêntese. Isola, né? Isola isso aqui. Depois, a gente pega também, né, levando em consideração o tipo de operação, né, isso aqui é uma operação isolada, e aí, por último, a gente executa a construção dos dois termos da nossa expressão. Então, aqui eu tenho B ou C vai ser essa porta aqui, ó, uma porta OR. Aí aqui, ó, o 2 vai ser um AND da saída de B ou C com A. O 3 vai ser um AND de A com B. Isso aqui é separado disso aqui. Então, aqui a gente tem aqui, ó, uma porta AND. Aqui a gente tem outra porta AND, a gente já tinha visto. E aqui a gente tem uma porta do tipo OR, que vai pegar o resultado de 2 com 3 e vai realizar uma operação do tipo OR. Então, a construção, né, do circuito a partir da expressão leva em consideração, né, as prioridades, o que está dentro de parênteses, depois do que está dentro de parênteses, o tipo da operação, se é uma operação de AND ou se é uma operação de OR, e a partir daí construir o circuito. Aqui, novamente, pronto. Aqui, novamente, essa outra
a construção desse outro circuito. Então, a gente tem aqui, ó, essa operação aqui está entre parênteses, essa operação aqui está entre parênteses, essa operação aqui é uma operação de AND. Essas operações, elas acontecem em separado. Então, dá para a gente colocar aqui, né, a nossa NAND, já que essa operação aqui acontece em separado de tudo, o nosso OR exclusivo, né. Depois do nosso OR exclusivo, a gente tem um OR normal. Depois que teve essa primeira camada de operações, a gente vem dando continuidade. Essa porta aqui, que é a interconexão 4, vai realizar uma operação entre 3 e a variável A. Essa operação aqui, 5, vai realizar uma operação do tipo OR, né, entre 4 e 2, tá aqui, né, uma operação do tipo OR, não, operação do tipo NOR, né, aqui, ó, é um NOR, entre 2 e 4, por isso que está aqui invertido, e por último, um OR, efetivamente, né, entre o que a gente tem aqui, que é esse termo, e esse outro termo completo aqui. Então, a gente tem um OR entre esses dois termos. Por isso que pega aqui essa saída aqui e essa saída aqui. Certo? Então, percebam, né? Tem que tomar cuidado, porque a depender de como esteja organizada a nossa expressão, o nosso circuito vai ter uma certa complexidade para que você obtenha ele. Bom, independente se você tem circuito a partir da expressão ou expressão a partir do circuito, em ambos os casos, quando se tem uma expressão, o ideal é que a gente também tenha a nossa tabela da verdade. A tabela da verdade é a forma mais completa de se entender o funcionamento do circuito. Até porque, a partir da tabela da verdade, a gente pode obter tanto circuito como expressão, mas não só a expressão que a gente diz assim, que é a expressão completa, mas a sua versão simplificada, que é efetivamente onde a gente vai começar a economizar portas lógicas, onde a gente vai economizar tempo e dinheiro, no fim das contas. Então, para se obter a tabela da verdade a partir de uma expressão, a gente monta o quadro de possibilidades, monta-se as colunas para os membros da expressão, preenche as colunas com os resultados de cada membro e encontra o resultado final a partir dos membros da expressão. Então, ó, se a gente pegar aquele nosso exemplo lá, né? A gente tinha aqui, ó, expressão 1, expressão 2, expressão 3, expressão 4. Cada uma dessas vai ser convertida em uma coluna na nossa tabela da verdade. Se aqui eu tenho 3 entradas, A, B e C, aqui eu vou colocar as minhas 3 entradas. Se são 3 entradas, são 2 elevado a 8, opa, eita, danou-se. São 2 elevado a 3, o que dá 8 combinações de entradas para A, B e C. Então, eu tenho aqui, ó, 8. Eu tenho de 0 a 7. Né, combinações de entradas para A, B e C. Então, aqui eu vou ter, ó, coluna 1. Que coluna 1 é essa? É o resultado dessa operação, B ou C. Está aqui, na coluna 1. Coluna 2 é o resultado da operação, que é 1 AND A. Então, aqui eu tenho, ó, A AND 1, que nada mais é do que um AND dessa coluna com essa coluna. Tá aqui o resultado. 3, quem é 3? A AND B. Então, é só fazer um A AND B aqui e colocar em 3. E 4? 4 é o resultado da coluna 3 com uma operação entre coluna 3 e coluna 2. Então, 4 é o resultado de um OR de 3 com 2. Então, você faz essa operação aqui, produz 4, 4 representa a saída do seu circuito. E essa tabela aqui é a tabela da verdade desse circuito ou dessa expressão. Bom, se a gente tem a expressão, a gente isola, né, os pedaços da expressão para construir a tabela. E se a gente tem um circuito, como é que a gente obtém a tabela a partir do circuito? Aí o trabalho é duplicado, porque você pega o circuito, obtém a expressão a partir do circuito
e aí faz o que você já tinha feito para encontrar a tabela a partir da expressão. Divide aquela sua expressão em termos e aí constrói as colunas. Então, ó, imaginar aqui, ó, esse daqui é o nosso circuito, eu pego aqui, ó, cada uma das nossas interconexões, então aqui eu tenho, aqui, ó, A, AND, B, AND, C, ó, um AND com 3 entradas. A, AND, B, AND, C, o 2. A, AND, B barra, AND, C, por que é B barra? Porque aqui, ó, B foi barrado aqui por essa porta lógica e entrou aqui barrado. Aí aqui no 3, A barra, B barra, C barra, pelo mesmo motivo. No 4, A barra, B barra, C barra. Certo? E aqui a saída S vai ser um OU de 4 entradas com todos esses termos aqui, né? A, B, C, A barra, A, B barra, C, A barra, B barra, C, A barra, B barra, C barra. Então tá aqui, ó. É um OU dessas 4 expressões. Pronto. A gente tem agora a nossa expressão. Uma vez que a gente tem a expressão, o que é que precisa fazer? Construir a tabela da verdade. E aí é fácil. Pega lá, ó, A, B, C. Como a gente vai trabalhar com A barra, B barra, C barra, a sugestão é constrói essas colunas aqui que são auxiliares. A barra, B barra, C barra. E aí a gente vai ter aqui, ó, na primeira coluna, ABC, é simplesmente um AND entre essas 3 colunas. A, B barra, C é um AND entre essa coluna e essa coluna. E assim por diante. Então, a gente preenche coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Uma vez que a gente preencheu as 4 colunas, o resultado S vai ser o OU dessas 4 colunas. Quando é que o OU é 0? Né? Quando todos os termos da coluna são 0. Quando todos os termos da coluna, não. Quando todos os termos da linha são 0, né? Perdoem. Se eu tiver uma dessas variáveis com valor 1 em qualquer uma dessas linhas, a saída é 1. Então, aqui, ó, se é um OU, pelo fato de ter 1 aqui, essa saída vai ser 1. Aqui, pelo fato de ter 1 aqui, essa saída vai ser 1. Aqui, ó, todo mundo 0, essa saída é 0. Todo mundo 0, essa saída é 0. Todo mundo 0, essa saída é 0. Aqui tem 1, ó, então aqui é 1. Aqui, todo mundo 0, aqui é 0. Aqui, ó, tem 1, aqui vai ser 1. Pronto. Tá lá o resultado. Essa tabela aqui é a tabela da verdade daquele circuito e foi construída levando em consideração, né, essas interconexões que a gente tem, né, com os termos da nossa expressão lógica. Certo, pessoal? Gente, vocês conseguiram entender isso aí? Gerou alguma dúvida para vocês? E aí, percebam, né? Apesar de parecer, do processo de construção, ele ser um processo que parece ser simples, como Tiago bem mencionou aí, é importante que vocês pratiquem. Então, lá no livro do Totti, eu falei, no livro do Varride, existem alguns exercícios que vocês podem começar a explorar no sentido de construir a tabela verdade a partir de um circuito, construir um circuito a partir de uma tabela verdade, construir um circuito a partir de uma expressão, construir uma expressão a partir de um circuito, misturar, brincar com esses 3 conceitos associados a circuitos lógicos. Que 3 conceitos são esses? O conceito do que é tabela da verdade, do que é circuito, propriamente dito, e do que é expressão. Esses 3 conceitos, essas 3 estruturas, no projeto de um circuito lógico, elas são extremamente importantes, porque a depender do que você tenha, né, se você tem tabela para construir o circuito, você precisa ter uma expressão, né, se você tem circuito, para entender o funcionamento dele, você precisa ter tabela. Se você tem expressão, você precisa ter tabela ou precisa ter circuito, a depender do que você queira fazer. No fim das contas, vocês vão perceber que, tendo a tabela, a gente pode simplificar a expressão.
A gente vai ver isso com mais detalhes, a gente, inclusive, vai ver tanto o método difícil, que é o método baseado puramente em matemática, que é através de teoremas, de postulados, de identidades, e a gente vai ver o método relativamente fácil, que é baseado no que a gente chama de mapa de Veite-Carnot. Então, a gente vai trabalhar com ambas as técnicas para simplificar um circuito. E esse circuito, como eu falei, ele vai ser simplificado a partir da sua tabela. Né? É a tabela da verdade que descreve o funcionamento completo do circuito. Certo? Bom, eu vou parar a nossa apresentação. Depois agora de parar a nossa apresentação, eu vou finalizar a gravação da nossa aula, mas não antes de dizer, né, que caso vocês tenham alguma dúvida, né, caso vocês estejam com alguma dificuldade, não se sintam acanhados, né, de entrar em contato. É importante que vocês entrem em contato para que a gente não deixe dúvidas serem construídas, porque, como eu falei, isso aí é um passo a passo, né, para o maior, né, o todo, que é quando a gente começar a projetar efetivamente os circuitos, certo? Tem uma aula de exercício marcada, se eu não me engano, lá no SIGA. Eu não sei se já é na próxima aula ou se é depois. Essa aula de exercício eu quero transformar ela em experimento. Então, a gente vai tentar fazer alguma coisa mais prático com isso, sabe? A gente pode fazer resolver alguns exercícios, mas tentar ver se a gente faz alguma coisa experimental, tá bom? Bom, nesse sentido, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no dia de hoje e, como eu falei, qualquer dúvida podem entrar em contato. Vou interromper aqui a gravação.